Como que eu ensinaria a história do Bartimeu hoje? Como que eu ensinaria? O que eu poderia falar, né? Sobre a história. O que essa história me diz? Biblicamente falando, o texto diz que Bartimeu, ele estava na entrada da cidade a pedir de sedacá. O texto diz que ele tinha uma capa, porque para dormir, tá? Ele tinha realmente os olhos furados, tá? Roma furou os olhos dele pela história, por causa do seu pai, Timeu, tá? E aí você observa que Yeshua está passando ali, era normal os judeus passarem ali, só que o barulho fez Bartimeu fazer uma pergunta. Quem está vindo por causa do som? Apesar que era uma cidade de passar muita gente, havia um som diferente. Uma multidão acompanhava Yeshua. E quando Yeshua passa ali, qual é o ensinamento que a gente pode extrair dali? Realmente Bartimeu está numa situação que Yeshua está passando ali por uma última vez. Yeshua está passando ali, ele não vai voltar mais, o texto não coloca mais uma outra vez. E o texto nos mostra, primeiro, a situação dele de pedinte, a situação do povo que acompanha Yeshua. Vamos analisar. Bartimeu é um necessitado. Mas parece que a multidão que segue Yeshua não percebe isso. Ao ponto de mandar alguém calar a boca, alguém que precisava ter voz. Por quê? Porque é uma multidão que está seguindo, mas não está enxergando. Sabe? Aquele necessitado ali, todas aquelas pessoas que estavam à volta de Yeshua, sabiam que Yeshua curava. E quando eles viram que alguém está pedindo ajuda, simplesmente eles ignoraram o pedido de ajuda de um necessitado. Sabe? Mandando ele calar a boca, sendo que a cura daquele rapaz estava passando ali. Então você vê que muita gente que segue Yeshua não tem sensibilidade de ver o seu próximo. E de tanto ele clamar, Yeshua para, ouve e manda aqueles mesmo que estavam mandando ele calar a boca trazer ele. Yeshua nos chamou para servir. A Bíblia diz que o maior seja o menor, que nós fomos chamados para servir. Aquele cego precisava ser ajudado, mas se dependesse daquela multidão, ele continuaria cego até o dia de sua morte. Isso significa que muitas pessoas não estão entendendo o motivo do Cristo estar no nosso meio. Sabe? Então, a multidão, em vez de ajudar, está atrapalhando. Sabe? Um outro detalhe dessa história, que Yeshua para ao clamor do Bartimeu. E um outro detalhe interessante, Bartimeu é conhecedor da Bíblia, mesmo sendo cego. Por quê? Porque ele chama Yeshua ben Davi. O filho de Davi é o quê? O Messias. Na verdade, Bartimeu sabia dos relatos de Yeshua, porque ele chama ele de Ben Davi. Se fosse um Yeshua comum, não teria o porquê de falar Ben Davi. Quando ele fala Ben Davi, ele sabe os rumores que está passando ali, é que existe um Yeshua em Nazaré, em Cafarnaum, que, segundo os relatos bíblicos, ele é o Messias. Então, Bartimeu, quando ouve o nome Yeshua, está passando, ele sabe, pelas características bíblicas, ele é o Messias. Então, está na mão dele o destino da restauração do povo dele. Então, era um cego que conhecia a Bíblia. Porque provavelmente o texto não fala quando que ele ficou cego. E um judeu é ensinado sobre a Torá e sobre a palavra desde criança. Então veja o nível de mensagem,
com conhecimento e um nível de mensagem simplesmente para atrair uma euforia. Você pegar o texto e começar, hoje você que está precisando de um milagre, clama a ele, clama a ele, clama a ele. O povo vai clamar, vai gritar, sabe? Vai ser uma loucura. Mas e o final do culto? Ele vai ser edificado? E um outro detalhe que esse texto nos mostra. Depois que o povo vê o milagre, o povo glorifica. Até aí é o óbvio, né? Pessoas glorificarem por um sinal que Deus está fazendo através do seu filho. Quando Yeshua entra dentro da cidade, quem está lá? Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Para o povo judeu, cobradores de impostos eram traidores. Zaqueu não era bem visto pelos judeus. E a multidão, de novo, cerca Yeshua. Então, ele sobe realmente num sicômoro, uma figueira brava, para ver Yeshua. Quando Yeshua passa, Yeshua falou, desce depressa, hoje me convém repousar em tua casa. Quando Yeshua vai entrar dentro da casa de Zaqueu, o povo, o mesmo povinho que estava glorificando com o milagre em Estevão, ou em Bartimeu, o mesmo povo que está glorificando pelo milagre que foi feito no filho de Timeu, agora está murmurando contra Yeshua, porque Yeshua agora entrou na casa de um pecador, que para os judeus, os cobradores de impostos eram considerados pecadores. Observa a mudança de clima e a mudança no povo. O povo num momento de milagre, cheio de euforia e alegres por ver um sinal, um prodígio, e o mesmo povo não está alegre quando Yeshua entra na casa de um pecador. Aí sabe, aí Yeshua vai estar com o Zaqueu, e Zaqueu diz, olha, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes. Há um detalhe interessante. O detalhe interessante é que a Torá não diz que você tem que devolver da forma que Zaqueu queria devolver, caso fosse encontrada alguma injustiça. A Torá diz que tem que ser devolvido o furto e 1/5. É uma ressarcir aquilo que foi roubado e uma punição financeira de 1/5, ou o dobro, no máximo. Agora, o que Zaqueu estava querendo dizer é que ele devolvia 400 vezes o valor. Sabe, então ele estava dizendo o seguinte, eu sou tão honesto nas cobranças, que se eu defraudei alguém, eu cobri além daquilo que tem que ser cobrado, eu vou devolver, não é conforme a Torá diz, eu vou devolver 4 vezes mais, no sentido de que 400%. Porque ele tinha segurança que ele não era desonesto. Você sabia que o significado do nome Zaqueu quer dizer puro? Quantas vezes você entra na igreja e as pessoas falam que Zaqueu era enganador? Não. Zaqueu não era enganador. Zaqueu cobrava impostos conforme as ordens romanas. Ele não era ladrão. Então, quando você não entende a Torá, como que você vai interpretar? Né? Por isso tem muita gente que interpreta errado os textos bíblicos por falta de conhecer a palavra. Então Zaqueu ele tem tanta segurança que ele é honesto, que ele diz que vai devolver 400 vezes. 400% a mais. Significa que ele tem tanta segurança que se ele roubou 100, ele devolve 400. Só que a Torá não diz que ele tinha que fazer assim. É muito menos. O que roubou é devolvido e um dobro, mais ou menos. Vamos dizer que no máximo ele teria que devolver 200, se fosse o dobro, tá? Ou se é 1/5. Depende do texto. Então, se você analisar sobre roubo na Bíblia, roubo da Bíblia não dava prisão, roubo da Bíblia daria o devolver e o restituir com uma indenização. Vou botar uma indenização aí, tá? E ele está com tanta segurança de suas ações que ele devolve 400%, se caso for encontrado algum erro nele, sabe? Então, quando você prega a palavra ensinando o que a Torá diz, o contexto, você é um ensinador. Essas pregações, sabe,
elas são, hoje, para mim, são infantis. Por quê? Porque já está registrado na Bíblia como que você vai ser abençoado. Já está registrado na Bíblia como que você vai ser restituído. Como que as coisas vão acontecer. Não é o que eu falo. Dá glória a Deus que Deus vai fazer. Sabe? Não é. Tem pessoas, por exemplo, a gente pode orar por nossa vida financeira? Podemos. Mas muito mais coração, o que você precisa fazer é ser uma pessoa frutífera. Você deve orar por sua vida financeira. Mas se você não está fazendo nada para que sua vida mude, a oração sem a ação, será que vai resolver? Alguém quer um emprego, mas não levanta para colocar um currículo, não procura serviço e quer orar e quer que o anjo vá lá. Então entende que a oração, ela precisa de uma ação conjunta. Você coloca o currículo e você ora a Deus para que Ele abra aquela porta para você. Sabe? Então, infelizmente, as pessoas, elas querem que às vezes a oração faça aquilo que ela tem que fazer. Sabe? Então, muitas das coisas estão travadas, precisa pedir perdão. Precisa-se, irmãos, tudo que o homem semear, isso colherá, tá? Então, deve orar pela vida financeira? Deve orar. Mas deve se fazer. Sabe? Tentar uma alternativa. Senhor, eu preciso de recursos. Me dá sabedoria o que eu posso fazer para poder começar um negócio. Sabe? Eu não vou chamar arriscar, como o mundo fala, ir lá e arriscar. Eu vou dizer, vai lá e faça e peça a Deus que te ajude. Por exemplo, tem gente que começa vendendo bolo, se torna um profissional, abre uma fábrica. Tem pessoas começando a vender calçado, abriram fábrica de calçado. Tem pessoas que começaram em coisas pequenas, se tornaram empresários. Sabe? Então, você quer esperar o quê? Que as coisas aconteçam só através da oração? A oração ela é muito poderosa, mas existe, sabe? Nessa engrenagem, a ação. Sabe? Por exemplo, você pode começar vendendo salgado. Você pode começar fazendo várias coisas. Sabe? E se você estiver ali e orar, eu creio que Deus vai te dar sabedoria, sabe? Também fazendo a sua parte, honrar a Deus com suas finanças. Irmãos, apesar que a igreja está do jeito que está, a Bíblia coloca várias vezes Deus determinando sacrifícios, ofertas voluntárias, dízimo, tudo inclui do que você produz. Sabe? E Deus não precisa de nada disso. Na verdade, o que Ele está fazendo é estimulando as pessoas a serem doadores. Sabe? A Bíblia diz que quem dá para o pobre empresta para Deus. Então, se você nunca fez nada por ninguém, você às vezes tem a chance de fazer, mas muitas das vezes ajudar um pobre, para alguns não é uma ação tão importante. Para alguns. Mas muitas das vezes é o melhor serviço que você vai fazer naquele mês é ajudar aquela família. Não adianta você gritar, aleluia, Deus, eu te amo, se ele parou na sua porta e pediu um prato de comida. Entende? Muitas das vezes a pessoa precisa olhar para o lado e verificar se não tem Cristo na sua porta. E muitas das vezes só oração não basta. Você não precisa não é só orar para o necessitado. Muitas das vezes é compartilhar o que tem com quem não tem. A Bíblia não exige que você dê além daquilo que você pode. E o que a Bíblia fala que você pode? Dividir comida e roupa, o básico para vivermos. Sabe, então não adianta, Senhor, eu te amo, tá, mostra pra ele, meu filho, Deus, eu amo tanto o Senhor, aí começa a gritaria, como se o céu ficasse impressionado com grito, aí começa a gritaria, Senhor, eu te amo, oh Deus, aí começa, aí, você me ama? Não tô vendo não. Eu passei na tua porta hoje, sem nem um copo de água você me deu.
Mas, Senhor, eu te amo muito. Aí faz até coraçãozinho. Eu passei na tua porta hoje e você nem me olhou. Hebreus diz que anjos foram acolhidos e os homens pensando que eram seres humanos e eram anjos de Deus. Deus estava testando se o seu povo estava fazendo o básico. O básico. O básico. Porque as pessoas acham que fazer a obra de Deus é construir um prédio. É ter um microfone na mão. E Deus já passou na tua casa muitas vezes. E você está orando todo dia. Senhor, apareça para mim, Senhor. Oh Deus, eu quero te ver face a face. Aí começa. É Peniel, vamos para Peniel. Sabe como que Deus visitou Abraão? Passando na porta da casa dele. Abraão viu, não viu Deus. Viu 3 homens. O texto hebraico coloca... Por isso que você tem que conhecer o hebraico. Quando você lê lá Gênesis 18, apareceu 3 homens. O texto hebraico coloca homens. Quando os 3 homens vão embora e um fica com Abraão, o anjo fala na primeira pessoa, mas é um anjo. Deus está falando através do anjo, uma teofonia. É quando Deus fala através de um ser humano ou através de uma criatura. E aí, quando os 2 que estavam ali vão a Sodoma, já aparece o texto bíblico como Malar. Já muda. Um texto anterior, homens, no texto posterior, Malarim. Isso significa que Abraão só soube que era enviados de Deus depois que eles comeram. Leia o texto. Abraão primeiro fez o banquete, não passa de mim. E aí eles foram comer. Aí quando eles acabaram de comer, o texto diz... Abraão, cadê sua mulher? Abraão diz, dentro da casa, dentro da Beit, dentro da tenda. Daqui 1 ano eu virei. Você será pai. Você está esperando Deus aonde? No templo? Já passou na tua porta muitas vezes. Você nem enxergou ele. Porque você está olhando com olhos de Roma. Está olhando com olhos da religião. Infelizmente, a maioria das pessoas acha que serviço a Deus é se emperequetar, botar uma roupa bonita e ir para o templo. Isso é o que a religião quer que você acredite. Se templo fosse realmente uma coisa importante, os 2 mais magníficos, que já foram construídos pelo homem, o templo de Salomão e o templo de Herodes, eles teriam ficado de pé. O texto diz que Herodes levou 44 anos para construir o templo de Jerusalém. Era feito de mármore, do melhor da época, um monumento que os apóstolos, aqui mestre, olha como que é o templo. Era magnífico aos olhos humanos. O que dizer do templo de Salomão? Então, se Deus precisasse de templo para alguma coisa, ele não teria permitido Nabucodonosor destruir. E, na verdade, quem levantou Nabucodonosor, o texto de Daniel diz que foi o próprio Deus. E Deus permitiu os romanos, com Tito Vespasiano, destruir o templo. O que é paradoxal nisso aí, que não é tanto paradoxal, é que os próprios romanos tornaram-se, então, seguidores do Cristo judeu. Só que não é bem assim. Interessante, eles que invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém, perseguiram os primeiros cristãos. Ou não foi isso? O que Nero fez? Aí no 3º século, Constantino, eu me converti. Aí viu uma cruz. Vou fazer uma religião do jeito dele. Aí fez uma religião, agora eu sou cristão. É nada. Nunca foi cristão. Constantino nunca foi cristão. Morreu adorando Zeus. Na idolatria. O que ele fez foi tentar usar a religião
para seu próprio benefício, que ele quis unir o Estado à igreja. Política e religião são os dois maiores poderes humanos na Terra. Religião é desde os primórdios. Já havia religião em Ur dos Caldeus. Já havia templo em Ur. Lá atrás, em Gênesis 10. Política começa com Nimrod, o primeiro rebelde, que inventa a política de sua época. Não há nada novo, irmão. O homem se rebela contra Deus é desde o Éden. E Nimrod é a imagem do político sem Deus. Eu não quero servir a Deus, vou fazer meu próprio governo aqui. Essa é a síndrome do diabo. Não quis obedecer a Deus no céu, vou fazer um governo na terra. Um governo paralelo, uma anarquia. Uma anarquia angelical. Não quero servir a Deus, vou fazer como Jeroboão fez. Já viu que Satanás está sempre aparecendo na terra? Jeroboão fez a mesma coisa. Nimrod fez a mesma coisa. E tantos outros fizeram a mesma coisa. Evidentemente que Deus permitiu, é claro. Deus permite. Mas não era a vontade de Deus que Nimrod fizesse o que ele fez. Não é a vontade do Eterno. Permissão é uma coisa, é o livre-arbítrio. Eu permito você escolher seu caminho. Mas tem um limite. Tem hora que Deus vai lá e dá uma freada no cara. Daqui você não passa. E é isso que acontece. Porque Deus continua mandando nessa terra. Por isso que eu não tenho medo do anticristo, não tenho medo do diabo, eu tenho medo só de Deus. E todo crente deveria pensar igual eu. Porque Deus continua mandando. Você acha que essa terra aqui é de quem? Você acha que o planeta foi quem criou? Você acha que os homens da terra têm mais poder do que Deus? A Bíblia diz que Deus ri dos ímpios. Ele sabe o final dos ímpios. Então, a gente precisa ter postura, amém?